Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, estamos dando início a mais um devocional da Igreja Batista Parque Industrial. Gostaria de te convidar a acompanhar a leitura da passagem bíblica que se encontra em Romanos, capítulo 4, versículos de 18 a 20. Romanos, capítulo 4, de 18 a 20. Assim lemos: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Eu quero repetir o versículo 20. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estes dias eu me peguei pensando em tudo que estamos passando e como isso pode ajudar a valorizar o que já temos, como a família, a igreja, nossos irmãos e irmãs em Cristo, em vez de ficarmos achando que nós seríamos felizes se tivéssemos isso ou aquilo. Bom, essa foi a minha primeira conclusão. Agradecer o que nós já temos, mas também nos arrepender por não prestigiarmos aquilo que o Senhor já nos tem dado. Mas aí eu continuei pensativo sobre os efeitos do distanciamento social causados pela pandemia. Bom, é verdade que nós temos uns aos outros, mas você há de convir comigo, é estranho ter amizade e amor entre irmãos e não poder usufruir desta amizade e deste amor de assim um modo mais próximo, pessoal. Bom, esta é a realidade que temos. Deus sabe de tudo isso e tem ouvido os nossos lamentos. Então nós podemos acreditar que Ele, sendo bom como é, e poderoso como nenhum outro, se não mudou tudo isso é porque Ele pode estar usando esta situação para nos moldar para melhor. Mas onde podemos encontrar a orientação adequada sobre como devemos agir diante dessa situação em que o Senhor nos mantém? Na Bíblia, claro. Não há outro lugar que fale de Deus em verdade e justiça. Foi então que me lembrei da história de Abraão. Abraão é uma história que me cativa bastante, mas aí eu procurei um comentário de Abraão. Não foi esses comentários recentes, não que não sejam bons, são muito bons. Mas eu procurei um comentário sobre Abraão na própria Bíblia e fui ao apóstolo Paulo. Aqui na carta aos Romanos, nesse capítulo 4 de Romanos, ele fala algumas coisas muito edificantes sobre Abraão. Abraão foi um homem simples que viveu com sua mulher, Sara, quase 4.000 anos atrás. Ele foi visitado por Deus quando tinha 75 anos de idade. Para muita gente já é o fim, não é mesmo? Mas não para Abraão, e muito menos para Deus. Naquela ocasião, o Senhor lhe prometeu um filho e uma descendência de muitos milhões de pessoas. Reis deveriam sair de Abraão e de Sara. Só que ele não recebeu a promessa na hora. Levariam ainda 25 anos até que o riso entrasse naquela casa. Deixa eu te explicar. O nome Isaque significa riso, e Isaque foi o filho da promessa. Agora, por que Deus demorou tanto para cumprir a sua promessa com Abraão? Nós não temos muito tempo, então vamos direto ao assunto. Porque ele queria caminhar com Abraão. Este foi o motivo. Eu quero dar uma caminhada contigo, Abraão. Eu quero que você caminhe comigo. Foi por causa disso. Lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 1, está escrito: anda na minha presença e sê perfeito.
Deus queria ter um relacionamento com aquele homem. Deus queria ser amigo daquele homem. É o que lemos em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Foi chamado amigo de Deus. Mas para que Deus queria que Abraão andasse com ele? Porque só assim, tendo estreito relacionamento com o Senhor, sendo amigo de Deus, Abraão seria uma pessoa forte neste mundo, um mundo cheio de problemas, e problemas causados pelo pecado. Não por Deus, nem pela natureza, mas pelo pecado. Andar com Deus é o mesmo que viver uma vida com Deus. Só que a gente não vê nem escuta a voz de Deus, não é mesmo? Mas isso é de propósito, para que quem viva com o Senhor aprenda a se relacionar com Ele por meio não do que é aparente, de uma voz, de uma visão, não, mas relacionar-se com Ele pela fé. E foi isso que aconteceu com Abraão. Pela fé, ele se fortaleceu. É o que está ali no versículo 20. Quero chamar atenção para este ponto do versículo 20. Pela fé, se fortaleceu. A fé é muito importante na vida do crente. Na verdade, não existe nem crente se não houver fé. Crente tem que ser crente em alguma coisa, ou seja, que tem fé em alguma coisa. A fé em Deus, a fé em Jesus, a fé na palavra de Deus, ela é produzida por este viver, este caminhar diário com Deus, em meio a muitas provações. Sim, é em meio a muitas provações. Porque não existe fé robusta, sabe aquela fé forte, que venha de uma vida tranquila, uma vida sem problemas, uma vida sem esperas, uma vida sem momentâneas decepções, uma vida sem lágrimas. Fé forte não vem de uma vida sem essas coisas. Não existe fé sem a certeza de que tudo que se tem adiante é um beco sem saída e que só Deus é a única resposta. Só que todas essas situações, claro, não são agradáveis. Quem é que gosta daquilo? Eu não gosto. Elas geram, claro, preocupação, geram medo, geram insegurança. É por isso, óbvio, as pessoas querem viver o quê? Vidas alegres, vidas divertidas, vidas cheias de festa e de riso. Mas só que vidas assim, vidas desse modo, elas não nos preparam para as situações como as que estamos vivendo nesse momento. E pior ainda, podem até nos afastar da caminhada com Deus. E então, quando a festa acaba, porque acaba, e surgem os problemas sérios, só nos resta fazer uso, sabe do quê? Do recurso de uma fé fraca. Se alguém vive só na rede espiritual, só de férias, é um turista espiritual, quando vem os problemas, ele só vai usar a fé fraca. E que fé fraca é essa aí? É aquela fé que apenas diz assim: eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu sei que Deus existe. É mesmo? Eu sei que Deus existe e eu confio nele. Essa fé é fraca. Por que ela é fraca? Porque é apenas uma fé de boca. Não é a fé da experiência. A experiência que eu quero dizer é com Deus, a experiência da caminhada, a experiência do viver com Deus, da amizade com o Senhor. A fé do relacionamento é aquela fé que experimenta Deus. Quando caminha com Ele, sabe onde? No meio do fogo das tribulações e das tentações. É isso mesmo. É tentado e diz: Senhor, eu estou sendo tentado por essa coisa ruim. O Senhor está vendo o meu coração, não tem como eu esconder isso do Senhor. Fé forte é aquela fé que vai às lágrimas, porque reconhece que ofendeu o Senhor e o próximo também, por causa do quê? Do meu pecado, do nosso pecado. Fé forte é aquela fé de quem se vê ridículo, porque está agindo como criança, ou seja, como uma pessoa imatura.
e diz que, eu vou abandonar tudo. Por que você vai abandonar? Sabe por quê? Já foram 5 meses e as coisas parecem que não vão mudar, não. Eu sei lá, não sei se eu vou voltar, não. Olha, Abraão esperou 25 anos. E eu quero fazer outra vez aquele exercício que eu adoro fazer. Eu gosto de ficar especulando, imaginando diálogos com personagens bíblicos. Por isso, eu acho que se eu pudesse lhe perguntar assim, Abraão, como é que você se sentiu aos 100 anos, vendo tudo ali diante de você? Eu acredito que Abraão me diria o seguinte: olha, meu rapaz, eu era um imaturo aos 75 anos de idade, quando Deus me chamou. Porque foi depois de caminhar com Ele é que eu vi que não pode haver bênção maior, mas nem mesmo o filho da promessa pode ser mais, pode ser melhor do que viver com Deus, do que caminhar com Ele, do que ser amigo dEle. Como é que está a tua fé, hein? Ela está fraca. Você está oscilando, está balançando assim de um lado para outro e acha que isso é normal? E arruma desculpa para isso porque não está reunido com outras pessoas? Não me encontro com outras pessoas, minha fé está acabando. Eu vou te dizer que isso nem é normal, nem é o novo normal. Isso, na verdade, é um ataque que você está sofrendo pelo teu próprio desânimo. Sabe aquela frase, eu me desanimei com tal coisa? Pois é o caso. Você se desanimou. E o desânimo, ele vem quando se desiste da fé. E isso é pior do que esse monstro, do que esse vírus que está assombrando o mundo hoje em dia. É muito pior. Porque nós nos fortalecemos pela fé. E como a fé nos fortalece? Bom, por exemplo, sem fé, como é que nós poderemos orar? Sem fé, ninguém ora. E se não orarmos, em que colocaremos a nossa confiança? Ou a quem recorreremos quando estivermos nos corredores da angústia ou nas enfermarias do desespero? Sem fé, nós não iremos mais para a Bíblia. E sem a revelação da palavra de Deus, nós não saberemos sobre o caráter de Deus. E sem esse conhecimento do seu caráter santo, me diz uma coisa, como é que nós vamos encontrar consolo na hora da amargura? Como estaremos fortalecidos pela bondade e pela misericórdia de Deus, por exemplo, que fazem parte do caráter santo dele, quando tudo que restar for um pesaroso aperto no peito? Diz para mim. Deus nos chama a caminhar com Ele. Tenhamos vidas marcadas pela presença do Senhor, onde nós podemos ser íntimos dEle, nos derramando diante do Eterno completamente, falando a Ele sobre, é isso mesmo, vamos falar com Deus sobre as nossas fraquezas. Senhor, eu estou fraco, parece que eu estou me desanimando, eu não estou legal, eu sei que coisa esquisita, mas parece que eu não estou mais gostando do Senhor. Tem que falar isso, se derrame diante do Senhor, fale das suas fraquezas. Vamos falar, eu faço isso, vamos falar dos nossos vacilos. A hora que a gente deveria ter feito uma coisa positiva e acabou fazendo negativa, indo contra a vontade de Deus. Vamos falar com Ele sobre essas coisas. Isso faz parte da amizade. Quando a gente caminha com o outro, a gente age desse modo. Vamos falar das nossas tristezas. Olha como é que eu estou triste hoje, Senhor. Que estranho, não é mesmo? Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal. Por que eu sou assim, Deus? O que acontece comigo? Eu não quero ser assim. Eu tenho já o Senhor na minha vida. Por que eu estou triste? Vamos falar isso. Vamos falar das nossas decepções. Eu acreditava que ia ter... Eu planejei certas coisas para essa época do ano ou para esse ano e não está acontecendo nada. Estou decepcionado, isso está me amargurando, sabe, está me corroendo por dentro, eu estou triste. Fale sobre essas coisas com Deus. Conversa com Deus.
Sabe, caminhar com Deus é também seguir as orientações do nosso Pai Celeste, sua palavra santa, confiando que se foi Ele quem disse, então é totalmente digno do nosso respeito, da nossa acolhida, da nossa confiança, da nossa obediência, da nossa submissão. É daí que vem a fé do crente. E é daí que o crente se fortalece. Foi assim que Abraão se fortaleceu durante 25 anos, esperando o cumprimento daquela promessa. A fé do crente não vem dele mesmo. A fé do crente vem do caminhar com Deus. A partir daí, da fé que é causada por este caminhar, é que o crente se fortalece. Eu não posso fortalecer você e nem você fortalecer a mim. Cada um de nós se fortalece com sua própria fé, fruto da caminhada pessoal com Deus. Agora, o que nós podemos fazer uns pelos outros é nos encorajarmos, falarmos das nossas experiências pessoais e, como Abraão, no fim de tudo, dar glória a Deus, como está no finzinho do versículo 20, dando glória a Deus. Mas cada um de nós deve ter suas experiências pessoais com o Senhor, a tua vida vivida com o Senhor, a minha com o Senhor. Só assim nós poderemos dar glórias a Deus, todos nós. E me diz uma coisa, o que é o culto coletivo? O que você acha que é o culto coletivo quando a gente se junta? O culto coletivo é a soma de todas aquelas glórias individuais. Porque se alguém não está tendo uma vida de caminhada com Deus, não está tendo experiências com Ele, não está produzindo fé para se fortalecer, consequentemente, não está dando glória a Deus. Então, como é que pode alguém querer estar no culto coletivo se não glorifica a Deus numa vida fortalecida pela fé, fruto da caminhada cheia de experiências com o Senhor? Como? Bom, pelo que se vê, o problema de quem esmorece na fé pode não ser a distância entre irmãos, mas o querer caminhar com qualquer outro, até consigo mesmo, menos com Deus. Lamento, mas numa situação dessa vai colher solidão, tristeza. Não terá o riso em casa. Então, cuide bem da tua fé. Para isso, caminhe com o Senhor. Tudo de bom, fique com Deus e até nosso próximo encontro. A Palavra de Deus, pelo Presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.